Queria agradecer a presença do Pablo aqui para bater um papo com a gente aqui no Febrabantech, a convite do Gorilla, e conversar sobre todo o trabalho que ele vem fazendo na FK e a influência, o impacto da FK também na formação dos profissionais de investimentos, né? Então, Pablo, obrigado. E, por favor, se puder contando um pouquinho mais sobre a FK Partners e sobre o seu trabalho aí na formação dos profissionais para a certificação das principais certificações do mundo de investimentos, não só de investimentos, mas também impactando o mundo das instituições de investimentos. Primeiramente, muito obrigado, Miziara, pelo convite. Tá? É um prazer estar aqui falando com você, falando com vocês que estão nos vendo aqui. A FK Partners já tem 20 anos de mercado financeiro. A gente vai completar 20 anos daqui a 2 semanas, então eu estou bem satisfeito, bem feliz com isso. Nós já impactamos a vida de mais de 250 mil pessoas. Então, a gente começou a nossa história com o CFA, que é uma certificação financeira internacional, super importante, né? Generalista, não é obrigatória, mas ela é um grande diferencial. E assim, a gente começou com a nossa história há 20 anos atrás com uma turma, 4 alunos para a CFA, e depois virou história, porque o que acontece no Brasil, né, você puxando o gancho, que você falou um pouco já da FK aqui, nós tratamos de certificação financeira, é que o Brasil ele seguiu o modelo americano. O modelo americano, você tem uma instituição certificadora que chama FINRA, que ela obriga, né, enfim, ela exige dos profissionais que trabalham com o mercado financeiro ter um atestado de conhecimento técnico. Então, para o mercado isso é excelente, porque para o cliente que vai ser atendido, ele sabe que a pessoa que está falando com ele sabe tecnicamente do que está sendo falado, isso é importante, então isso dá uma confiança a mais. E o que o Brasil fez foi importar esse modelo. Então, para diferentes posições de mercado financeiro, você tem diferentes certificações financeiras que atestam o conhecimento técnico desse profissional. Então, assim, uma pessoa que vai tratar do dinheiro de clientes de alta renda tem uma certificação específica. O cara que vai fazer a gestão de fundo de terceiros tem uma outra certificação. Um analista que faz um relatório, prepara um relatório de recomendação de investimentos, tem outra certificação. E até engraçado, cada uma dessas certificações que eu citei são de órgãos legisladores, né? Não legisladores, órgãos de autorregulação diferente. Mas tudo bem, você tem certificações diferentes, de órgãos diferentes, todas com o crivo da CVM. Não, legal, bacana. Até para ilustrar um pouco mais desse escopo, né, do que vocês estão falando, se você pudesse contar um pouco para a gente quais são todas, algumas das principais aí, certificações que vocês trabalham, você mencionou o CFA, mas e das entidades também que você acaba atendendo. Perfeito, obrigado pela pergunta. Então, nós temos uma primeira entidade certificadora, talvez a maior do Brasil, que é a Ambima, né? A Ambima tem certificações que a gente chama de certificações obrigatórias, então todo mundo que trabalha no varejo, né, atendendo clientes, pessoas físicas ou atendendo pessoas jurídicas pequenas empresas, ele tem certificações que são as CPA 10 e CPA 20. Um degrau acima, o cara que faz uma recomendação de investimento num banco, tem um portfólio, cria um portfólio para um cliente, né, um especialista de investimento, ele faz uma certificação que chama CEA. Um passo além, uma pessoa que vai fazer gestão de fundo de investimento, ele precisa ter um combo de certificações. Ele faz uma certificação inicial que se chama CFG, Certificado de Fundamentos de Gestão da Ambima, e dependendo do tipo de fundo que ele faz gestão, ele vai fazer ou a CGA, que são fundos líquidos, né, renda fixa, renda variável, multimercados, ou CGE, que são fundos estruturados, né, fundos de investimento imobiliários, FDICs, fundos de investimento de participações. Essas são as principais certificações da Ambima. Tem uma entidade que chama APMEC, ela tem as certificações referentes às pessoas que fazem as recomendações de investimentos. Então, um analista que fala, compra bolsa, compra essa ação, vende essa ação, ele tem uma certificação que chama CNPI. Se ele se vale de análises fundamentalistas, é o analista fundamentalista, e se ele gosta de olhar mais gráficos, volumes, enfim, informações do passado, ele tem a certificação análise técnica. Além dessas, você tem uma entidade chamada Planejar, que tem as certificações de Private Banking. Então, o CFP, o planejador financeiro, o cara que cuida
do dinheiro de famílias e pessoas mais abastadas, ele não está lá só para recomendar investimento. Ele recomenda investimento, recomenda seguro, faz planejamento fiscal, sucessório. Então, é uma série de serviços que esse cara tem para oferecer para um cliente de alta renda. Então, por essa amplitude, né, de modelos, de certificações de profissionais que vocês acabam, né, o trabalho da FK, vocês acabam tendo uma influência muito grande em toda a cadeia aí de investimentos, particularmente todo o setor financeiro, sim. E então eu queria pegar um pouco da tua percepção muito privilegiada nesse espaço aí, fazendo 20 anos isso, para você comentar o que você enxerga como sendo os principais desafios aí para a formação desses profissionais. Então acho que a busca e a formação de talentos é um tema tão importante para serviço de maneira geral, especialmente para um serviço tão especializado que é o serviço financeiro. Perfeito. Eu acho que por conta, né, trazendo para o tema que a gente tem aqui da Febraban, né, de inteligência artificial, eu acho que você, a galera mais das antigas aqui, a gente foi criado, a gente foi ensinado para responder. Então a gente foi... O cara que se destacava é o cara que sabia mais, que respondia mais. E hoje o acesso à informação ele é ilimitado. Ele é quase gratuito, ele é instantâneo. Então as respostas estão todas disponíveis. Então, acho que a gente está numa transição de um mundo em que valorizava a resposta para um mundo onde a gente tem hoje que tem que se valorizar, na verdade, a pergunta. A gente tem que ensinar esses profissionais a saber qual que é a pergunta certa. Então, eu acho que a gente está nessa transição. As pessoas que vão se dar bem daqui para frente são as pessoas que sabem exatamente qual é a pergunta certa a ser feita, porque a informação está sempre disponível para todo mundo. Então, se você faz a pergunta certa e você tem o dado correto, você vai conseguir agir corretamente com aquele dado. Se você faz a pergunta errada, você vai ter o dado errado e você vai ter uma resposta errada, vai ter uma conclusão errada. Legal, bacana. E como você enxerga hoje assim, a demanda, né, pela formação de profissionais? Você vê que... ou como ela vem se transformando nos últimos anos, né? Então, você comentou a questão de saber fazer perguntas, mas do ponto de vista do profissional e da capacitação dele, como é que ela evolui, como é que ela tem sido impactada por mudanças de regulação e pela própria demanda das instituições financeiras? Perfeito. Eu acho que a regulação, assim, ela é um fato, a gente não controla, a gente tem que lidar com ela. Eu acho que muitas vezes as pessoas reclamam do excesso de regulação, as coisas engessadas, mas eu tendo a acreditar que é para o bem num futuro. Não necessariamente um futuro tão próximo, mas com certeza num futuro distante, com certeza as pessoas vão ser muito bem impactadas. Trazendo um gancho para a sua pergunta, assim, como que eu vejo? Eu vejo assim, voltando até um pouco do que eu já falei, é muita informação e é muito rápido, é muito gratuito, é muito fácil. Então, isso faz com que as pessoas, às vezes, não entendam algumas coisas que elas deveriam entender. Então, eu vejo isso na formação de profissionais, principalmente profissionais mais jovens, mais recentes, às vezes eles não conseguem fazer algumas conexões, porque para eles as coisas já chegaram mais prontas. Então, assim, eu acho que, por mais que a gente está aqui, eu mesmo falei que o importante é fazer pergunta, não é dar as respostas, eu acho que o profissional do futuro, de grande sucesso, ele não tem muita diferença do profissional do passado de grande sucesso. Ele tem que apenas fazer conexões corretas. E essas conexões corretas, às vezes, elas são tiradas das pessoas porque as coisas já estão materialmente prontas. E, assim, você tem que gastar horas para entender uma planilha, para entender como faz a precificação de um ativo, te dá um punch maior, te dá uma ferramenta maior na hora de conversar com um cliente, por exemplo, e o cliente indagar, por que eu perdi dinheiro aqui? Essa é a hora que, se o cara gaguejar, acabou, a confiança acabou. E o negócio de cliente enfim, e bancário em geral é um negócio de confiança. Não, perfeito, legal. E pegando aqui um gancho com o que vocês fazem aqui, particularmente o que a FK faz e como que vocês trabalham para endereçar essas transformações e ajudar de uma maneira diferenciada ou particular aí os profissionais que trabalham com vocês. Agora eu vou usar meu chapéu de professor aqui, porque assim, eu gosto muito disso. Assim, como que eu faço isso? Eu faço, e quando eu falo a FK Partners tem uma filosofia de que
não é só você passar numa certificação, o que interessa é o aprendizado, interessa o que você aprende e usa no dia a dia. E a única maneira que existe o aprendizado, a gente aprofunda muito lá dentro, assim, essa coisa de como que as pessoas aprendem, eu gosto muito disso, é um tema que me interessa muito. As pessoas não têm jeito, as pessoas só aprendem fazendo relação entre conceitos, entre ideias. Então, não é só decorar. Então, tudo que a gente faz na FK Partners tem um viés de, pô, eu não vou fazer esse cara decorar uma coisa, eu vou fazer esse cara entender essa coisa. Do início até o fim e como esse fim afeta outros inícios. Como esse fim se relaciona com outros fins, outras finalidades. Então, a maneira como a FK se põe no mercado atual para ajudar esse profissional é entregando um curso, e todos os cursos nossos têm esse viés, de que não é uma decoreba, é assim, olha, isso funciona dessa maneira por conta disso, disso, disso. E a gente tem muita conversa com os alunos, a gente tem muitos grupos de discussão justamente para fomentar esse tipo de discussão, que eu acho que é aí que você aprende e assim, a partir do momento que você tem um profissional capacitado, que aprendeu, e isso realmente, como você falou, obrigado pelas palavras no início, isso é transformador no mercado financeiro. Não, legal, bacana. Bom, só pegando aqui um pouco do tema aqui, olhando para frente, vocês estão olhando quais as maiores oportunidades aí para ampliar a entrega do serviço para vocês e da própria FK e a atuação de vocês no mercado? Sim, olhando para a FK e fazendo um paralelo com o mercado bancário, a gente está começando a usar a inteligência artificial, a gente está começando a usar a tecnologia para oferecer o que os bancos, o que a informação vai oferecer. Uma maneira de você ter um produto super escalável com uma entrega única, com uma entrega personalizada, porque você consegue, para cada um dos cenários, para cada uma das pessoas, dos indivíduos, entender quais são as necessidades reais daquela pessoa, né? Então, assim, eu acho que isso que é o grande barato que a tecnologia traz para a gente, é o fato de você poder fazer uma coisa massificada, mas de uma maneira, uma entrega super pessoal, porque cada indivíduo tem a sua, no meu caso, cada indivíduo tem a sua rota de ensino, mais dificuldade aqui, menos dificuldade ali, e eu consigo atuar isso no indivíduo. E no caso do cliente do banco, cada cliente tem a sua necessidade de portfólio, enfim, de liquidez, e isso vai ser suprida pela tecnologia. Legal. Eu vou aproveitar você aqui para pegar um tema mais espinhoso aqui, talvez, ou mais polêmico, mas que tem tudo a ver com isso que a gente está falando e que você comentou agora há pouco também sobre a inteligência artificial. Eu acho que é lógico que você trabalha com vários tipos de certificação e várias sofisticações aí em termos de formação, né? Desde um CFA, que é um tema super sofisticado, né? E outros que são que são mais específicos para algumas áreas, né? Eu queria que você arriscasse aqui a comentar com a gente onde você vê os maiores impactos nos próximos anos, quais são as coisas que a gente tem que ficar atenta e que o profissional tem que ficar atento, que vão impactar mais o trabalho no mundo do setor financeiro, né? O que vai transformar mais o mundo dele? Quais são as tendências, né? São novos modelos, a expectativa do cliente, são as próprias tecnologias, é a própria inteligência artificial e como é o futuro do trabalho desse cara? Você vê um futuro para todas as profissões ou você vê em alguns desses espaços a tecnologia substituindo de fato alguns desses profissionais? Cara, obrigado pela pergunta. Assim, eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro como trader, como gestor. Parte do meu trabalho como trader, eu dava preço para opções. Então, precificar uma opção é uma coisa um pouco mais complexa que exige alguns inputs e que, pelas especificidades, não é uma coisa tão massificada. Agora, eu já sei de bancos que usam tecnologia de precificação de dólar, por exemplo, que demitiram um trader. Então, assim, para mim é muito simples. E se eu estivesse no mercado, talvez a minha posição estaria em jogo. Assim, eu não sou futurólogo, assim, eu tenho vários livros bacanas para indicar se vocês quiserem aqui, mas eu não sou futurólogo. Mas eu tenho a plena convicção de que o futuro, assim, eu tenho 2 filhas, uma de 7 anos, uma de 5 anos. Como eu falei com você no início, assim, a nossa geração, se você soubesse matemática, soubesse muito bem matemática, você tinha um espaço no mercado, enfim, você poderia ser um profissional valorizado, enfim. Não é mais isso.
A matemática está lá, o computador vai fazer a matemática para todo mundo. Então eu acho que a gente sai do mundo do analista para uma ênfase maior no relacionamento. Então assim, eu acho que vai se dar bem daqui para frente quem tiver os skills de relacionamento realmente afiados, bons, porque assim, você precisa de uma inteligência artificial para criar milhares, centenas de portfólios individualizados, como eu comentei. Mas você não consegue ainda, e talvez nunca consiga, que um robô crie um relacionamento com o ser humano. Então, o ser humano lidando com outro ser humano, essa é uma profissão que para mim é a última que vai ter problema. Tem várias outras antes, todas as outras antes que você consegue massificar, sim, você pode estar com risco, mas enfim, não sou eu que vou resolver esse problema aqui, esse é um guess meu, mas eu vejo que os relacionamentos interpessoais mais e mais vão ficar mais importantes. E assim, uma dica que eu daria daqui para frente é, assim, aguce o seu relacionamento interpessoal e aprenda a usar as tecnologias o quanto antes, porque alguém vai estar aprendendo na sua frente se você não precisar.